Quero, para quem tá entrando aí, né? Eu sou a evangelista Patrícia. Com muita alegria, com muito amor, que eu estou aqui lendo com vocês os salmos. Agora eu vou ler com você o Salmo 14. Aqui tá falando assim: a corrupção do homem e sua redenção provém de Deus. O título já chama o ser humano de corrupto. E aqui mostra que Deus quer nos redimir. Esse salmo também é um salmo de Davi, tá? Depois eu vou olhar com vocês Salmo de Davi para o cantor Mor. Eu não sei se foi o Davi que cantou ou se fez para alguém cantar, porque tem gente que faz. Depois eu vou olhar direitinho e no próximo amanhã, quando eu fizer a live, eu vou estar olhando isso. Disseram os nécios no seu coração. Nécios são pessoas ignorantes que não sabem nada de Deus. Não há Deus. Muitos nécios no mundo de hoje têm a coragem de dizer que não há Deus. Tem um país aí que eu não sei se é do Oriente, Eugene Kim, na Coreia do Sul, eu acho. Ele proíbe, na casa das pessoas tem que ter a imagem dele ou da família dele. É extremamente proibido ler a Bíblia lá. Aqui no Brasil nós podemos ler a Bíblia, gente. Lê Bíblia. Leia a Bíblia. E falaram assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Como as pessoas estão, cada dia que passa, caindo no pecado. Caindo no pecado. O mundo está cada dia mais corrupto. O Brasil, a imoralidade está entrando algo sim sobrenatural. Se nós não vigiarmos, nós entramos no mundo. Levamos o mundo para o meio do corpo de Cristo. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos humanos, né? Quando fala homens, é homem e mulher, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Já pensou? Deus olhou para os filhos dos homens para ver se tinha alguém que tinha entendimento e buscasse a Deus. Obrigado pelo bastão aí. Eu não perdi seu nome aqui. Deixa eu olhar aqui quem que é, né? Tamo junto aí em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe aí. Então, canal Grave, Deus abençoe. Aqui quando falar assim, olha, no verso 3, eu tô lendo Salmo 14, tô comentando. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. Aqui Davi falando, já anunciando o Cristo Redentor, profetizando, né, gente? E ele falou assim: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, quem comete pecado, quem aceita a iniquidade, porque pecadores nós somos, mas nós temos que correr do pecado, né? Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo para como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Quantas pessoas que invocavam o Senhor e não invocam mais, gente? Não pare de invocar o Senhor, não pare de invocar a Deus. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Deus, ele está com os justos. Vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então vós envergonhais os conselhos dos pobres, mas os pobres podem se refugiar em Deus. Que bom que podemos refugiar em Deus. Às vezes as pessoas, quando falam pobre, acham que pobre é aquela pessoa que anda suja, que anda
sem tomar banho, né? Não. Pobre é aquele que não acredita em Deus. Esse que não acredita em Deus é pobre, miserável e nu. Tá? Aquele que incentiva a iniquidade. Aquele que incentiva o sexo ilícito. As consequências do pecado virão sobre as pessoas. Às vezes a pessoa abre a boca e fala assim: Deus castigou por estar assim. Não. É consequência do pecado. O pecado traz doença. Né? Então, presta atenção aí. Aqui, ó. Ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Né? Já falei com vocês. Agora no 7. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então aqui é um salmo, tá assim, ele é profético, sabe? Eu entendo aqui, é isso, mas eu vou ler a explicação, né? Tá, no Salmo 14 tá falando aí dos nécios. Olha, os nécios são pessoas de pequena capacidade intelectual, não são bobos da corte, mas pessoas que tomaram uma decisão intelectual e escolheram a perversão moral como estilo de vida. A palavra hebraica para o nécio é Nabal. É também o nome de um homem que se opôs a Deus e morreu tolamente. Logo esta canção pode ter surgido dentro desse salmo. Porque Nabal, ele era um homem nécio. Não é porque ele era burro, que não sabia fazer as coisas. Mas ele era nécio em relação a escolhas erradas. Quando fazemos escolhas erradas, nós somos nécios, tá? Nécio quer dizer Nabal. Nabal, tá? Nécio. Quando assim, Nabal. Então quem colocou o nome de alguém aí de Nabal, você tá chamando seu filho de nécio. É triste. Temos que olhar o significado de nomes, tá, gente? Nabal, eu não sei, eu não conheço ninguém que chama Nabal, não, mas eu acredito que se alguém já colocou o nome de uma pessoa de lascívia, que é o nome, imagine que deve ter colocado de Nabal. Então, nécio em hebraico significa Nabal, tá? E aqui, voltando aqui, né? Não é que é o bobo da corte. É porque escolheram a perversão moral como estilo de vida. A palavra hebraica, eu já falei com vocês, que significa, em hebraico, significa Nabal. E aqui, gente, também, lembrando aqui, Paulo, para mostrar que os judeus, assim como os gentios, também estão corrompidos e precisam de Salvador, ele lê lá, ele comenta o que está escrito em Romanos 3,10, lá no Novo Testamento, depois de Atos, tá? Que está falando lá, vou olhar aqui para vocês. Romanos 3,10. Deixa eu só achar aqui, Romanos 3,10 está nos dizendo assim. Rapidinho eu acho que tá. Romanos 3,10 está nos dizendo assim: como está escrito, não há justo, nem um justo sequer. Se houvesse justo, ele poderia ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. O Verbo se fez carne. Jesus veio em carne, porque não tinha um justo para morrer no nosso lugar. Não, é muito triste, né? Mas glória a Deus que Deus enviou seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E ele fala assim, né? E ele falou, isso aqui Davi, sem saber, estava profetizando, né? Se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se alegrará Jacó e se alegrará Israel. Jacó era Jacó, antes dele conhecer a Deus, ele chamava Jacó. Quando ele conheceu a Deus, ele passou a ser chamado Israel, que significa príncipe de Deus. Esse é o Salmo 14, falando, né, que o homem
o ser humano é corrupto, mas a redenção tinha que vir de Deus. Aqui Davi estava profetizando, ele não sabia, né? Mas ele já estava anunciando o Redentor. Aleluia, e Jesus é o nosso Redentor. Esse é o Salmo 14. Deixa seu comentário aí. Me segue.